Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse espaço de reflexão. Meus queridos, nós continuamos em oração pelo nosso diácono Benjamin, que na sexta-feira fez uma cirurgia programada. Na verdade, já estava devendo essa cirurgia, como nós sabemos. Teve uma pequena complicação, mas hoje já tivemos boas notícias, que o médico já tranquilizou mais a família, a pressão estável, a recuperação dele está dentro do programado. Esperamos que ele, como de praxe, né, faz a cirurgia, vai para a UTI, mas depois de poucos momentos, acho que um dia, 2 dias no máximo, já tem a liberação. Então nós estamos orando para isso e para que o quanto antes nosso diácono, né, esteja em casa. Continuamos também a orar por Silvia, né, porque hoje foi socorrida, passando mal, para que Deus esteja aí trabalhando na sua vida e cuide da saúde, gente. Vamos cuidar da saúde para que a gente possa estar aí na presença do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês e intitulei a reflexão da seguinte forma: as múltiplas linguagens do amor de um pai. Quando nós falamos sobre família, é difícil não mencionarmos alguns casos reais, situações vividas, experiências que nos são repassadas, que trazem de fato verdadeiras lições para o povo de Deus. Quero comentar com vocês uma história que já se aconteceu há mais de 60 anos, mas que ainda lembro com detalhes, né, de um dos personagens que havia me contado essa história. Eu vou interromper daqui a pouco a história e fazer uma pergunta. Fiquem atentos. Certo dia, um garoto, a história é verídica, viu, gente? Esse garoto, ele sonhou com uma cobra. E como era já de costume de muitas pessoas já de antigamente, como a gente diz, né? Sempre que sonhava com um bicho, né, tinha aquelas superstições, né? Se jogar no jogo do bicho, pode ser que dê. Então esse garoto, ele se dirigiu à banca de bicho, conversou ali com o corretor de apostas, e ele disse: olha, se você fizer assim, você sonhou com isso, se você fizer assim, assim, assado, e deu todas as coordenadas de como ele deveria fazer a aposta. E o garotinho fez a aposta. No final do dia, o resultado. O garoto ganhou uma bolada, ganhou uma quantia de dinheiro considerável, levando em consideração o valor que havia apostado. Ele chega em casa, pega o dinheiro, chega em casa e, como monarca, né, ele senta ali à mesa, estava seu pai e sua mãe à mesa, ele tira a carteira do bolso, coloca em cima da mesa e fala assim: olha, arrumei esse dinheiro aqui para ajudar nas despesas da casa. O pai olhou para a cara do filho, contou o dinheiro e fez aquela pergunta: da onde veio esse dinheiro, mocinho? O garotinho já desceu daquela pose de monarca, porque já sabia o que lhe esperava, contou a história do sonho, contou como o senhor da casa de bicho, né, de jogo de apostas, como tinha lhe orientado, e o prêmio que havia ganhado. Ele fez: é mesmo, vamos tirar essa história limpa. Colocou o dinheiro do garoto no bolso e foi até a casa do senhor que fazia a aposta de bicho. Quando chegou à casa do senhor, antes que falasse qualquer coisa, o dono da casa de bicho disse: olha, menino, seu filho teve muita sorte, viu? E contou a história como o menino apresentou ali a situação. E o pai do garoto fez: realmente, eu vim aqui para confirmar essa história. Ele fez: não, pode ficar tranquilo que a história é verdadeira. Ele ganhou esse dinheiro desta forma. Muito bem. Quando chegou em casa, o que o garotinho já esperava aconteceu. Ele levou uma baita surra. E no meio da surra, ele faz uma pergunta: por que o senhor está me batendo se o senhor faz isso? Aí eu quero dar uma pausa aqui com vocês. O que vocês acham? Por que aquele garotinho apanhou do pai? Já que o pai também jogava no bicho. Eu sei que passa muitas coisas na cabeça da gente, mas deixa eu continuar a história. Quando o garotinho jogou essa frase para o seu pai: por que o senhor está me batendo se o senhor também faz isso? Joga no bicho. O pai, aos prantos, colocou para o filho: eu jogo no bicho, meu filho, porque eu sou viciado. Quantas vezes eu já não tentei parar, mas sem conseguir? Quantas vezes eu já não gastei o dinheiro que não tinha para poder jogar no bicho, deixando vocês passarem por apertos? E eu não quero essa vida para você. Passados muitos anos aí, tanto o garoto quanto seu pai se converteram. O vício do jogo do bicho não mais fazia parte daquela família. Ambos, em momentos distintos, é claro, se tornaram diáconos de igreja. Inclusive, esse senhor foi fundador de muitas igrejas batistas aqui no nosso campo pernambucano. Já faleceu já há alguns anos e deixa como legado, né, essa construção
de igrejas, essa formação de igrejas. É uma maravilha, né? Mas veja como no começo as coisas aconteceram, né? Nem sempre era da forma que foi no final, né? Meus queridos, a gente começa a pensar quantas vezes os pais já não ouviram dos filhos aquela frase daquele garoto. Por que você reclama comigo se você já fez isso? Por que eu não posso fazer se você já fez isso? Queridos, essa frase deve soar para esses pais como algo muito agressivo. Traz à memória recordações que talvez eles não quisessem ter. Recordações amargas, recordações que o coração de um pai, de uma mãe, ao escutar algo desse tipo, pensa. E foi assim, realmente. Porque essa frase ela é sempre colocada fora de contexto. Assim, você fez isso. Mas qual é o contexto do pai e da mãe que repreende o filho por algo que ele já fez? É perceber o que acontece depois. Eu fiz isso e eu quebrei a cara. E eu passei tantos anos para me consertar. Até hoje eu não consegui me libertar disso daí. Então, meu filho, quando você diz, eu já fiz isso, sim, eu já tenho experiência sobre isso, eu já tenho essa vivência, mas não quero que você passe por isso. Há uns anos eu vi uma reportagem em que um garoto ele foi acorrentado à sua cama. Aí a gente fala assim, rapaz, o que que leva, a gente pergunta, né? O que que leva uma mãe a acorrentar o próprio filho na cama? Aí quando perguntaram para aquela mãe, perguntaram para o filho, por que que você está amarrado aí? Ele fez, eu estou amarrado aqui porque minha mãe me ama. Porque eu sou viciado em crack. E se eu estiver solto, eu vou para a rua. E se eu for para a rua, vão me matar. Então, meus queridos, a gente começa a perceber que aquela expressão muito rude, uma coisa grotesca, um garoto amarrado, acorrentado à própria cama, poderia ser em qualquer outro contexto, uma cena de violência contra a violência doméstica, uma relação de maus tratos em relação dos pais para com os filhos, mas percebam que aquele gesto era justamente o contrário, representava o contrário. Eu não estou dizendo aqui que um pai ou uma mãe que ama o seu filho, para demonstrar isso, vai precisar acorrentá-lo, vai precisar dar-lhe uma surra. Não. Muitos pais eles conseguem hoje argumentar com os seus filhos, conseguem persuadir os seus filhos para que eles não tomem decisões erradas. Outros, quando já estão desesperados, eles chegam a medidas extremas como essas que nós estamos percebendo. E aí, é claro, tem toda aquela rebeldia, tem todo aquele descaso que muitas vezes os filhos fazem, aquele jogar na cara, você já fez isso, sim, eu já fiz isso e paguei um preço, e eu não quero que você pague esse preço. Meus queridos, se você bem soubesse o que o seu pai e sua mãe faz para que você não passe pelas mesmas coisas que ele passou, que ela passou quando estava na sua idade, você não vai fazer ideia. Meus queridos, talvez você até se pergunte nesse momento, pastor, aonde está baseado na Bíblia a sua mensagem? Eu vou dizer, está baseado da primeira até a última página da Bíblia, porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, nos ensina a viver. Mas para você não ficar aí procurando alguns versículos, eu quero deixar para você 2 versículos que estão no livro de Provérbios. O primeiro deles em Provérbios 22:6, que já é uma repetição também do texto lá da lei de Moisés, que diz o seguinte, essa é uma mensagem esse é um versículo que eu deixo para os pais. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. E aos filhos, nós declamamos o texto de Provérbios, capítulo 23, do versículo 19 até o 26, que diz o seguinte, escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com gente que come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Não despreze sua mãe quando envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Meus queridos, que Deus faça com que essa palavra ela encontre lugar seguro em nossos corações. Que possamos realmente viver a palavra do Senhor, viver em família, de acordo com aquilo que Deus projetou para nós. Filhos,
aprenda com seus pais, mesmo que seja para aprender com os erros deles. Pais, não percam a oportunidade de instruir os seus filhos, porque eu tenho certeza que quando você faz isso, você está pensando sempre no melhor para ele. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.